E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol, vamos comentar hoje o que esperar da temporada 25-26 do Bayern de Munique. Quais e quantos títulos dá para ganhar? Será que o Bayern finalmente vai ganhar de novo a sonhada tríplice coroa? O Bayern vai conseguir ganhar de novo a Bundesliga e a Champions League, né, que é o principal sonho. Será que o Bayern tem um time competitivo para ganhar? Vamos comentar tudo isso nesse vídeo, mas antes só queria pedir, quem gosta do meu conteúdo, por favor se inscreva, deixe o like, compartilhe e pode comentar à vontade. Então, para começar, o Bayern já ganhou um título nessa temporada. Foi o jogo que o Bayern ganhou de 2-1 contra o Stuttgart na final da Supercopa da Alemanha. Então, em branco, o Bayern já não vai passar. Mas sobre os títulos que o Bayern ainda vai disputar, vamos começar pela Bundesliga. Aqui eu acho que é o mais óbvio, o Bayern é muito favorito. Esse título eu acho que é praticamente a única obrigação que o Bayern tem de ganhar nessa temporada. Obviamente não dá pra gente prever, vai que o Frankfurt, vai que o Dortmund resolvam dar uma de Leverkusen em 2024 e façam 90 pontos. O recorde da história da Bundesliga é 91. Então, se um time meter o louco e resolver ganhar tudo, daí não tem como se obrigar o Bayern a ganhar. Mas a verdade é que essa temporada da Bundesliga tá muito mais fácil. A gente pode ver com o Leverkusen claramente em reconstrução. Vendeu vários jogadores importantes como o Wirtz, o Jonathan Tah, o Hincapié, o Xhaka, o Frimpong. Então, eu acho que o Leverkusen não vem tão forte nessa temporada. Eu acho que eles vão brigar por G4. E já começaram mal também, né? Vocês viram que o Ten Hag com 2 jogos já foi demitido. Daí o Dortmund eu também não acredito muito. Eu acho que talvez seja o melhor time, junto com o Frankfurt. Mas o Dortmund também é um time muito instável, principalmente para pontos corridos. Porque o Dortmund até tem um 11 inicial bom. Eu acho que eles têm um time mais competitivo do que eles são, na verdade. Mas o problema do Dortmund é que eles até têm um time bom pra Copa, né? Pra jogo de Champions League, mata-mata. Eu acho que eles são um time que dá pra ir passando, porque eles têm uma qualidade boa. Mas é um time muito inconstante. Então, pra pontos corridos, o normal é que o Dortmund não concorra ao título. E o Frankfurt é a minha maior aposta pra talvez ser o segundo lugar. Mas também eu não acho que eles sejam bons o suficiente pra ser campeões. Podem me surpreender, né? Mas... Então, assim, a Bundesliga não tá muito concorrida esse ano. Não tem mais um grande concorrente pro Bayern. E aqui eu acho que o Bayern vai ser campeão de maneira até com um pouco de folga. Eu acho que algumas rodadas de antecedência o Bayern deve garantir o título. Já na Pokal, a Copa da Alemanha, esse é o ano que eu acho que o Bayern tem que ganhar a Copa da Alemanha. Assim, é mata-mata, jogo único. Pode acontecer de novo, igual o ano passado, né? O Neuer foi expulso com 15 minutos. Esse tipo de coisa pode acontecer e o Bayern pode acabar perdendo. Mas o Bayern não é campeão da Pokal desde 2020, quando ganhou a Tríplice Coroa, quando teve o Super Agosto lá com o Hansi Flick. Então já faz muito tempo que o Bayern não ganha, é uma decepção atrás da outra, e eu acho que tá na hora do Bayern retomar o título da Pokal e ganhar os 3 títulos nacionais, né? A Supercopa, a Bundesliga e a Pokal. Eu acho que o Bayern também é muito favorito, como eu disse, na Alemanha hoje. Os principais times venderam muitos jogadores, né? O Dortmund da final da Champions já não é mais o mesmo de hoje. O Leverkusen foi desmontado, o Frankfurt também vendeu o Ekitike. Eu ainda acho que tem um time interessante, mas... Então, assim, eu acho que na Alemanha eu espero o Bayern ganhar tudo. A Pokal eu só não exijo o título, porque depende muito da história do jogo. Mata-mata, jogo único, tudo pode acontecer. Mas na teoria eu acho que pelo menos mais 2 títulos o Bayern deve ganhar. Mas daí a grande questão aqui é a Champions League. Aqui eu não sei muito o que esperar. A grande verdade é essa e eu tô muito decepcionado. Antes da temporada, da janela acabar, eu tava com muita esperança que eu achava que esse ano era o ano pro Bayern voltar a ser campeão da Champions. Eu acredito muito no trabalho do Kompany. O 11 inicial do Bayern é excelente, ainda mais quando o Davies e o Musiala voltar. É time pra ser campeão. Eu não vou falar que é time que tem que ganhar e ser campeão da Champions, porque, cara, na Champions hoje tem uns 6, 7, 8 times que tem nível pra ser campeão. Então, assim, você não pode exigir
ganhar a Champions. Não dá, porque tem muito time bom. Mas o 11 inicial do Bayern é nível pra ganhar. Essa é a grande verdade. Mas daí que eu volto no grande problema. Profundidade de elenco. Eu tava contando aqui antes do vídeo, o Bayern hoje tem 23 jogadores no plantel principal. Obviamente, pode subir algum moleque da base, mas 23 jogadores. 23 jogadores, só pra vocês terem noção, era o número de jogadores convocados para uma seleção numa data FIFA ou na Copa do Mundo. E quando a gente fala data FIFA, são 2 jogos. Quando a gente fala Copa do Mundo, são 7. Então você, às vezes, conta com um plantel de 23 jogadores para um campeonato de tiro curto. E, cara, a temporada do Bayern, se chegar, final de Champions, é 50 jogos. Então você precisa de mais jogadores. O plantel do Bayern tá muito, mas muito curto. E isso que eu falei da seleção que era 23, e hoje já aumentou para 26. Então o Bayern hoje tem um time menor do que o mínimo de uma seleção. Não, do que o máximo de uma seleção, né? Então assim, e o Bayern joga muito mais jogos que uma seleção. Então assim, o elenco tá muito curto. Esse é meu medo. E quando a gente fala 23 jogadores, a gente tá incluindo 3 goleiros, o Ito que só se machuca, o Guerreiro e o Sacha Boey que são 2 inúteis. O Guerreiro eu até gosto, cara. Eu sou muito fã do Guerreiro. Mas a verdade é que o Kompany não conta mais com ele. No máximo como reserva da meia atacante. Da posição de meia atacante. Então assim, o problema do Bayern é que tá com um time muito curto. E qual que é o grande problema disso pra mim? Porque, cara, hoje, a verdade é que tirando algumas ligas, tipo a Liga Francesa, ou até a Liga Alemã, cada vez mais ganhar a tríplice coroa tá mais difícil. Por quê? Porque cada vez tem mais jogos, lesões acontecem, é difícil você manter em alto nível jogando 2 vezes por semana. Então, o normal no futebol mundial hoje é que você não ganhe 3 títulos. No geral, os melhores times vão ganhar 2 títulos. Por quê? Porque, cara, hoje é muito difícil você ter um time, um elenco pra ganhar 3. Só a gente vê, a tríplice coroa do Manchester City foi muito especial. A do PSG menos, porque o campeonato francês é mais fácil. Então, eu acho que o Bayern, como joga na Alemanha, que tá mais fácil agora, tem nível pra ganhar a tríplice coroa. Eu acho que tem. Só que assim, como tá o elenco muito curto, eu acho que vai estourar em algum momento da temporada, em alguma competição. Por isso que eu não acho que o Bayern, essa temporada, ganhe a tríplice coroa. Não acho. Eu acho que em algum momento, alguma competição vai dar ruim. E eu acredito que vai ser a Champions porque é a mais difícil. A verdade é que pro Bayern ganhar a Champions hoje, depende de 2 coisas. Primeiro, muita sorte com lesões, ou basicamente, ninguém se machucar. Porque se tiver uma lesão importante, principalmente, não sei, Olise, Kimmich, Kane, Musiala de novo, espero que não. Então assim, se tiver 2 lesões importantes, o Bayern já tá muito complicado, porque o banco tá muito limitado. Então assim, torcer pra não ter lesões. E segundo, pro Bayern ganhar Champions hoje, eu acho que vai precisar jogar muita bola na Bundesliga. Ah, mas o que isso tem a ver? Vamos lá. Eu acho que pro Bayern conseguir com esse elenco muito curto, ser campeão da Champions, precisa abrir uma grande vantagem na Bundesliga pra na reta final da temporada poder jogar com o time reserva na Bundesliga e focar o time titular na Champions. Porque a verdade hoje é que o Bayern, até na questão só de banco, mesmo sem lesões, tem poucos jogadores pra fazer a diferença no banco, pra entrar no segundo tempo e fazer a diferença. Então por isso que eu acho que é difícil, cara, ganhar a Champions League esse ano. Eu tô muito desacreditado. Eu acho que esse ano a Champions o Bayern não ganha. O 11 inicial é bom, mas depende muito de sorte com lesões e não tem banco. Então assim, eu acho que pro Bayern hoje, talvez umas quartas, talvez dependendo do chaveamento uma semi. Dependendo assim, vamos falar, se der muito bom na Bundesliga, talvez na reta final consiga jogar com o time reserva na Bundesliga e colocar o time titular, descansar na Champions e ganhar. Pode ser, mas depende muito cis. E daí pra isso eu queria falar de 2 coisas. Primeiro, a primeira metade da temporada deve ser um pouco mais fácil pro Bayern. E a sorte do Bayern é que tem aquela folga de inverno, né, da Bundesliga. Então o Bayern vai ter um tempo de descanso no meio do ano. Essa é uma grande sorte. Só que, assim, eu tenho um medo e uma coisa que eu acho que vai acontecer. Eu acho que tem grandes chances do Bayern talvez ser ativo na janela de janeiro. Porque o elenco que foi montado agora
tá carente em algumas posições, tá curto. Mas meu medo é a primeira metade da temporada ser boa, porque é uma parte mais fácil, o Bayern não se reforçar em janeiro e chegar na segunda metade da temporada e cobrar. E o Bayern perder título por conta do elenco. Esse é meu medo. Então, eu acho que tríplice coroa não vem. Pelo menos do jeito que tá hoje. Vamos ver, né? Tem janeiro ainda. E o que eu queria falar, que eu esqueci de falar no meu último vídeo, que foi avaliando a janela de transferências do Bayern, eu esqueci de falar um ponto muito importante, que é um exemplo do porquê que eu acho que essa janela de transferências do Bayern foi sem ambição. Vocês querem o maior exemplo possível disso? Porque alguns anos atrás, na temporada 22-23, o Nagelsmann foi demitido no meio da temporada. Foi um dos maiores erros que o Bayern já fez. Mas sabe por que o Nagelsmann foi demitido? Os chefões do Bayern justificaram que eles achavam que a tríplice coroa, ou seja, Bundesliga, Pokal e Champions, estava em risco. Eles achavam que o Bayern não ia conseguir a tríplice coroa. Olha a ambição do Bayern naquele ano. Era tríplice coroa ou nada. Acabou que quase foi nada. A demissão do Nagelsmann foi um grande erro. Mas olha a ambição do Bayern na temporada 22-23. No caso, foi uma decisão cheia de arrogância, cheia de soberba e que teve seu risco. Foi uma decisão errada demitir o Nagelsmann. Mas o Bayern queria a qualquer custo ganhar a tríplice coroa. O Bayern queria ser campeão de tudo. Nessa temporada, o que me deixou frustrado com o Bayern é a falta de ambição. Porque o Bayern montou esse elenco curtíssimo, que provavelmente vai estourar e vai dar ruim em algum momento, em alguma competição, se não duas. E além disso, o Bayern, que alguns anos atrás demitiu um técnico de forma errada, mas porque queria ganhar a tríplice coroa, esse mesmo Bayern decidiu não contratar Xavi Simons, decidiu não investir em Kunku ou em outros jogadores melhores para montar um elenco curto e trazer no desespero e em termos horríveis o Nicolas Jackson, que é um jogador que pode melhorar, tem potencial, mas que, de verdade, o que ele é hoje é muito aquém do que o Bayern precisa. Pode ser que ele melhore, ele tem potencial, tem boas características. Então assim, é uma temporada que, o que eu resumo, a janela de transferência do Bayern e a temporada, eu acho que é uma temporada sem ambição. Porque assim, os títulos da Bundesliga, da Pokal, são importantes, têm seu valor. Eu acho que muitas pessoas que não acompanham o Bayern de verdade desmerecem os títulos do Bayern. São importantes, não é tão fácil ganhar a Bundesliga e a Pokal. A gente viu, o Bayern tá 5 anos sem ganhar a Copa da Alemanha. Mas, assim, de verdade, ganhar a Bundesliga e a Copa da Alemanha tem seu valor, tem seu esforço. Você precisa se esforçar pra ganhar. Você precisa de mérito pra ganhar. Mas eu não acho que isso deveria ser o suficiente pro Bayern. Eu não acho que essa deveria ser a ambição do Bayern. O Bayern, pra mim, é um time que tem que querer ganhar Champions todo ano. Obviamente, não dá pra ganhar Champions todo ano. É impossível. Mas tem que todo ano querer disputar. E eu achei essa janela muito sem ambição, muito fraca. O Bayern focou muito em economizar dinheiro. Talvez seja importante, talvez no futuro seja uma janela que financeiramente ajude a fazer boas janelas no futuro. Mas que a curto prazo tá devendo. Então, o que esperar da temporada do Bayern? Provavelmente dominar a Alemanha, e é isso. E dominar a Alemanha é importante, mas eu espero mais do Bayern. Eu achei uma janela fraca, uma janela de, cara, que podia mais, sabe? E esse que é o problema, porque não é porque o mercado tá difícil, o mercado na verdade tá louco, né? O mercado tá cada vez mais caro. Mas o Bayern se sabotou e... Vamos ver, gente. A sorte é que tem a janela de janeiro, e vamos torcer pra esse time não ter lesão. O complicado é que cada vez no futebol tem mais jogos, e com mais jogos você tem mais lesões. Então é quase impossível esse Bayern não ter lesões e não se complicar por conta disso. Mas se o Bayern conseguir ficar saudável, tem uma chance de ganhar Champions. Mas hoje eu tô muito desacreditado e eu não acho que vai acontecer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam, deixem o like, compartilhem e comentem. Valeu!